Olá, gente. Eu tô aqui para falar hoje sobre um dos artigos que eu li recentemente, mais impressionantes dos últimos tempos, tanto que eu vou gravar um vídeo sobre esse artigo, comentar algumas coisas desse artigo. Eu me empolguei tanto pelo nível da pesquisa, pela criatividade da pesquisa, mas também eu me entristeci bastante pelas implicações, tá? Então, vamos aos artigos. Eu vou deixar aqui, vamos ao artigo. Eu vou deixar depois aqui nos comentários esse artigo aqui, qual que é. Então o título é, traduzindo, smartphones, parte das nossas mentes ou parasitas? Então acho que é bem interessante para discutir, para pensar. Então ele foi publicado recentemente num jornal, Australasian Journal of Philosophy, por dois autores, Rachel L. Brown e Robert Brooks. A Rachel, ela é professora de filosofia e o Robert é professor de biologia evolutiva, pesquisador de biologia evolutiva. Então assim, você já fica, pensando, caramba, que um filósofo e um biólogo vão escrever um artigo junto sobre celulares. Muito interessante, Então uma dupla não convencional aí, mas tem uns achados muito interessantes, uns insights interessantes. Os autores então, eles já partem da argumentação de que os smartphones não são extensões cognitivas como se pensava. Muitas vezes as pessoas colocam, ele é uma extensão porque eu coloco ali as datas que eu preciso lembrar, as senhas, as listas de compras, ideias para artigos, eu faço isso, E então, mas os autores vão falar, não, ele não é uma extensão da nossa cognição. Não podem ser entendidos assim. Para eles, os smartphones são melhor compreendidos como coisas externas, mais simbióticas às nossas mentes e às vezes até parasita de nós. Então, tudo isso eles explicam aqui ao longo do artigo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que isso quer dizer, como que a gente pode entender os smartphones como coisas externas mais simbióticas às nossas mentes e às vezes atuam como parasitas da nossa mente. Então os smartphones, todo mundo sabe, e eu tenho publicado vários vídeos sobre isso, uma crítica aos smartphones, às redes sociais. Os smartphones, eles são projetados para manipular a nossa atenção, o nosso comportamento. Esse é o objetivo do smartphone. Se ele está te entregando alguma coisa, um monte de aplicativo muito interessante, que você vai cada vez mais necessitando menos de outras coisas para além do celular, Então você não precisa mais de calculadora, você não precisa mais de gravador de som para ouvir música, tudo concentrado ali. O objetivo não é te dar todo esse conforto, te favorecer, te dar simplesmente dar um monte de gadgets ali que você tem na palma da sua mão. Não é só isso. O objetivo da produção, do design, da concepção de um smartphone, e seus vários aplicativos é manipular a nossa atenção e manipular o nosso comportamento. Para quê? Para que sejam promovidos os interesses das corporações que criaram esses aplicativos. Então, Android, o sistema operacional do celular, ele é da Google. Então a Google tem interesses aí por trás. Um aplicativo do celular, de rede social, que é gratuito, tem um interesse por trás dos seus criadores. O Zuckerberg, lá da Meta, tem interesse quando ele te dá de graça o Facebook, o Instagram, o WhatsApp para você usar. Ele quer a sua atenção, ele quer a nossa atenção. Então, eles são bem diferentes, os autores vão falar que eles são muito diferentes dos recursos que a gente normalmente associa à mente estendida, tá? Então tem várias que são muito interessantes, tá? Os conceitos, as teorias, eles discutem brevemente no artigo essas ideias de mente estendida. Quer dizer, você tem um caderno que você vai anotando, e isso é bem importante, você tem fichas, isso é bem importante, na vida de uma pessoa que está estudando, estudioso, você precisa pensar nesse sentido. Você vai assistir uma aula, eu sempre cobro dos meus alunos, anotem, e fico falando, fico mostrando os estudos, é muito difícil, as pessoas estão cada vez mais confiando no celular, simplesmente, mas anota num papel, anota num caderno, faz anotações. Então esse sistema de informação, e você tem hoje aplicativos que te ajudam nisso também, que as pessoas usam aí uma ecologia de aplicativos para você ter uma produtividade maior nos seus estudos, Então tem coisas boas aí.
Então, essa ideia, né, da mente estendida, né, que você estende a sua mente para outros componentes, né, como papéis, anotações, suportes e várias ferramentas que você usa para estender a sua mente. A gente não tem uma mente, então, por exemplo, você lê livros, não adianta você, se você está na sua área, né, de estudo específico, ou mesmo às vezes de curiosidade, né, eu quero pesquisar sobre tais assuntos, eu acho interessante essa vertente de estudos. Se você só ler e não fazer anotações, não marcar, tá, você daqui 2, 3 anos você esqueceu aquela informação, né? E quando você anota, você tem, por exemplo, o livro físico, você faz anotações no próprio livro, você faz anotações fora, aquilo, quando você volta, né, eu vou escrever um artigo, então eu li, sei lá, 10 livros, né? Quando você faz essas anotações, você pega e te ajuda a você voltar para esse livro. Você vai às vezes ter que reler alguma parte, mas te ajuda para você escrever. Então, né, é extremamente importante a gente pensar, tem várias formas aí de fazer mapas mentais, enfim, né, anotações para a gente ter essa mente expandida. Só que esses elementos da mente expandida, né, cadernos, mapas mentais, eles não são projetados para manipular ou explorar usuários. Né? Claro que podem ser corrompidos para esse fim, mas normalmente não são. Mesmo às vezes, né, um aplicativo que você compra ou que você baixa para te ajudar a organizar, né, sua mente. Né? Só que o celular, não. O celular ele é feito para te distrair. Ele não é feito para você focar nos estudos, para você aprofundar nos estudos. Né? Ele é feito para... Esse é o objetivo. Então, algumas pessoas falam, né, da tecnologia neutra. Eu vou transformar essa tecnologia, eu vou transformar o smartphone numa tecnologia voltada só para o bem. Não, se você for inocente dessa forma, você vai ser tomado, atropelado, e você vai ser pego muitas vezes, ao invés de estar lendo e aprofundando um livro, você vai estar pesquisando na internet, né? Você vai estar viajando na internet, né? Se perdendo na internet. Então, os autores são críticos disso, né, dessa noção de que o smartphone pode ser usado para mente expandida por causa do próprio design do celular, né? E eles, então, para chegar nessas conclusões, que eu já vou até falar outras aqui, eles propõem uma análise alternativa, né, que se baseia na literatura biológica sobre as noções de simbiose e parasitismo. Isso é uma parte assim, bem legal do texto, bem curiosa, assim, que faz sentido e que eles vão explorar mais provavelmente no futuro. Eles aqui só lançaram o primeiro paper aí que eles lançaram, né, mas que eles vão dizer que então é muito mais adequado a gente compreender o uso dos celulares na nossa vida nessas caracteres de simbiose e parasitismo do que como uma questão de mente expandida, tá? Eles explicam isso no artigo. Então vamos lá. Então, sim, segundo a análise deles, tem um entrincheiramento dos smartphones nas atividades cotidianas, né? O trincheiramento tá presente em um termo biológico, mas que está presente muito forte na nossa vida. A gente sabe, a gente não consegue ficar um dia sem celular. Muitas coisas da nossa vida dependem dos celulares, né? Você tem o banco, você usa ali. Você tem, às vezes, conversar com alguma pessoa, avisar alguma pessoa, o alarme, né? Então, tudo está muito forte no smartphone. É muito difícil a gente ficar um dia, né? Que dirá uma semana, né? Sem o celular. Então, ele está bem entrincheirado na nossa vida. Então, inclusive, a gente vai tendo dificuldade de lembrar coisas básicas. Por exemplo, telefone, número de telefone. A gente não lembra mais, né? Hoje, eu, por exemplo, mesmo só sei o telefone da minha esposa. Né? Eu não sei o telefone de cor da minha sogra, dos meus filhos, né? Não sei, porque eu tenho no celular, né? Então eu simplesmente vou ali, coloco ali disco, se eu preciso mando uma mensagem, né? Então a nossa memória, será que aí a gente vai liberando para outras coisas, né? Tem toda essa crítica, mas às vezes isso vai tendo uma dificuldade quando você usa, por exemplo, na leitura, né? Então, eu não preciso ler esse texto, eu jogo lá no ChatGPT, ele resume para mim. Inclusive essa questão do ChatGPT é um outro artigo que saiu recentemente que também, né, é muito interessante, né, que fala sobre os custos cognitivos dos usos de ferramentas como o ChatGPT. Também é um artigo que vale bastante a pena ler. Também posso deixar aqui o link aqui embaixo, que foi bastante chocante, né, que mostra que quem usa muito ChatGPT acaba tendo um custo cognitivo muito alto e acaba tendo
um desenvolvimento intelectual até inferior a quem usa menos, né? Por exemplo, na questão de você escrever simplesmente um artigo, né? Ou vai causando ali um déficit cognitivo. Mas enfim, isso é outra coisa. Voltando aqui, é outra coisa, mas tem relação com o que esse artigo está mencionando, né? Então, o que é difícil você considerar uma ferramenta para servir aos propósitos de uma cognição estendida, uma ferramenta que nos faz passar 2 horas rolando infinitamente, né, até a gente achar algo que acha que vale a pena, o famoso doom scrolling, né, que você vai rolando, você não tem objetivo, você está simplesmente rolando e de repente parece alguma coisa, ou não acontece, ou você vê alguma coisa negativa, uma coisa ruim, né, famoso doom scrolling. Então, como que você vai chamar uma ferramenta que está te servindo a essa ideia da cognição estendida se ela te faz, na verdade, distrair? Se você está lendo um livro e você pega o celular, você se distrai, você está assistindo uma aula, você pega o celular, se distrai. Você está assistindo um filme, você pega o celular e se distrai, né? Tem aí várias pessoas falando dos filmes que eles estão revendo até os diálogos dos filmes, porque as pessoas assistem filmes olhando o celular, então eles têm que repetir muitas vezes, eles têm que tornar os diálogos mais simples, porque eles supõem que as pessoas estão vendo 2 telas, estão vendo os celulares, né? Então, como que você vai chamar isso uma ferramenta de cognição estendida, né? Então, os autores já vão mostrando aí, já vão afirmando que não dá, né? E quando você passa por essa noção da simbiose e tal, desses elementos da biologia, né? Como eu disse, um dos autores ele é filósofo, biólogo, evolucionista, Rachel, né? Ela é filósofa mesmo, e o Robert, ele é da biologia. Então eles usam esses elementos, né? Da biologia também. Então, eles traçam essa comparação entre simbiose e tipos de casos citados, né, em discussões sobre fenômenos da mente estendida. Eles vão mostrando que relações simbióticas, né, envolvem ali uma relação entre entidades, né, os termos que eles utilizam, né, da biologia. Se você é biólogo, vai ser muito interessante você ler esse artigo, né, porque usa os termos da biologia. Então, assim, você tem um acoplamento dinâmico entre entidades, né, na natureza quando você tem simbiose, né? E claro, você tem variações, né, desse tipo, acoplamentos diferentes, né? Você pode ter o acoplamento de longo prazo ou de curto prazo, né? Então, por exemplo, você tem um ser, né, na natureza que fica ali simbiótico, né, andando junto. Por exemplo, né, às vezes você vê bichinhos que ficam em cima lá do hipopótamo, né, os passarinhos que estão comendo, né, os bichinhos que tem nas costas do hipopótamo. Então tem essa relação simbiótica, né, que eles vão ali ajudando, um ajuda ali o outro, né, e às vezes é só temporário, né? A mesma coisa a gente pode usar isso com mente estendida, pensar um caderno, né? Você não é só muleta, né? Você não consegue, por exemplo, ler um livro sem ter o seu caderno do lado, mas, né, você usa ele, né, nessa relação, né? Então, do ponto de vista da natureza evolutiva, né, é essa noção assim que se tem, né? Agora, quando a gente está pensando nos smartphones, cai por terra essa ideia da simbiose, né? Porque, assim, o comportamento dos celulares, o que os celulares fazem a gente se comportar de uma maneira que prejudica, na verdade, os usuários, né? Porque, primeira questão, né? A gente tem muitas questões que são envolvidas no uso do celular. Por exemplo, me remeto àquele livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, né? Então você vai lá e lê o tanto de problemas que os smartphones trazem, né? Mas vamos focar em atenção. Então os smartphones, eles nos distraem da vida acadêmica, por exemplo, nos distrai de uma vida mais profunda academicamente, sendo que você vai ler um livro, né, sendo que você vai ler uma Bíblia, vai ter o seu momento de devocional, o seu momento de leitura, né, seu momento de espiritualidade, qualquer coisa mais profunda, o celular, ele acaba atrapalhando bastante. Então, ao invés de ser uma noção simbiótica que muitas pessoas pensam, né, que legal que eu estou usando aqui o meu celular, ele está me ajudando bastante na produtividade ao longo do meu dia, na verdade, assim, a gente vai começando a ter uma relação diferente, se a gente puder comparar isso no reino animal, no reino biológico,
né? Aí, então, por exemplo, os autores citam que talvez a relação, eles sugerem de maneira muito forte, de maneira muito argumentativa, que a nossa relação com os celulares é uma relação como se fosse do Toxoplasma gondii com relação a um rato hospedeiro. Quer dizer, o que é o Toxoplasma gondii? Ele é um neuroparasita, então ele entra no cérebro, ele assume o controle do sistema nervoso do rato hospedeiro e faz com que o rato perca medo de predadores, de ser comido, permitindo assim que, então, esse gondii, ele chegue ao intestino do gato para se reproduzir. Então, tem muitos isso, né, no reino animal, tem muitos desses exemplos, né, de parasitas que funcionam desse jeito, que ele entra no animal, assume os funcionamentos do sistema nervoso, né, e faz com que, e transforma quase que como um zumbi, né, esse ser. Acontece muito isso na natureza, né? Então, assim, você está entendendo o que os autores estão dizendo aqui, estão afirmando? Os smartphones são comparados ao neuroparasita, que nos obriga a fazer o que as Big Techs querem, nos transformando em zumbis. Quer dizer, a gente ficar mais tempo usando o celular, gastando mais tempo na frente do celular, perdendo o nosso sono, né? Clicando alucinadamente. Então, quando as pessoas falam que elas estão viciadas em celulares, e eu às vezes pergunto, os meus alunos, vários alunos realmente reconhecem que eles são viciados em celulares, é impressionante, né, isso. Então, de reconhecer isso, né, mas falar que, e ao mesmo tempo não conseguem lidar com isso, não conseguem largar. Não, eu sou viciado em celular mesmo, não vivo sem celular, fazer o quê, né, é a vida. Então, assim, quando você está descrevendo dessa forma, né, olha, o celular me vicia, eu perco meu sono, né, eu fico realmente, várias vezes eu tô lá sem objetivo nenhum, rolando, eu estou descrevendo o quê? Uma relação negativa, né, uma relação que está prejudicando o nosso comportamento, né, porque os celulares estão limitando a nossa capacidade de satisfazer os nossos próprios objetivos e interesses. Então, qual que é o meu objetivo na vida? Vou traçar o objetivo. Eu quero estudar, eu quero publicar, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me tornar, né, o que seja, né, um pai, um funcionário melhor, eu quero desempenhar minha função melhor, mas eu não estou conseguindo porque o celular está me tirando minha atenção, né? Eu estou usando 4 horas de redes sociais por dia, é a média do brasileiro, né? Estou usando 4 horas, então eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de ler livro, né? O brasileiro tem uma das taxas mais baixas do mundo de leitura, né? A gente lê, assim, muito pouco, né? 2 livros de média por ano o brasileiro, e olha lá, né? Então, se a gente não tem tempo, então quer dizer, é uma relação negativa. Então, é uma relação bastante problemática, né? Então é bastante prejudicial para a nossa vida. Então a relação não é de um aparelho que está fazendo uma mente estendida, não é uma relação de simbiose, mas é uma relação parasitária, né? Isso que é, né? Então, assim, a gente tem exemplos, não são todos os exemplos de tecnologia que são negativos, tá? Então, assim, por exemplo, aplicativos de e-mail, né, Gmail, Yahoo, eles usam conteúdo dos e-mails, né, para direcionar publicidade. Em troca disso, a gente tem uma conta de e-mail gratuita, as redes sociais também, né? Então, tem essa relação mutualística, né, que é igual a gente tem na natureza, uma relação, assim, de mutualidade, né? Olha, né, eu tô aqui tô te dando alguns dados e você tá me dando um serviço. Aparentemente, no início, as redes sociais também parecem isso. Só que, assim, quando você começa a olhar a forma como as redes sociais atuam, né, no sentido de manipular através de elementos psicológicos a nossa atenção, nos tornar viciados, usando, né, os algoritmos para nos manipular, para a gente ficar mais tempo nas redes sociais, você vai vendo que não é mais, e realmente não é mais mutualística, e vai uma situação parasitária mesmo, né? Então a gente acaba tendo muitos danos negativos, né? Tendo poucos benefícios. Que benefício que a gente tem por a gente ficar 4 horas por dia numa rede social, né? A gente tendo mais amigos? Não.
Tem até livros falando, né, a era da solidão, um monte de gente solitária, um monte de gente com problemas psicológicos, né, livros falando sobre, né, e como eu mencionei, né, esse título, né, a era da solidão, título de um livro, a geração ansiosa, do Jonathan Haidt, vários e vários livros mostrando que os celulares têm causado muitos danos, muitos problemas. Então, assim, não é mais uma relação de simbiose, não é mais uma relação mutualista, não é uma relação de mente estendida. Os celulares realmente estão fazendo muito mal para a gente e nós temos uma relação com os celulares são parasitas da nossa mente. Então, assim, né, já ficou bastante longo para comentar um artigo, né, mas é um artigo muito impressionante, tem impactos muito grandes para a gente pensar sobre a nossa relação, né, com os celulares. Então, acho que vale muito a pena ler esse artigo e aplicar ele, né, pensar na nossa vida, né. Então, os smartphones, eles não são parte da nossa mente nesse sentido de cognição estendida, eles são parasitas, eles estão afetando a nossa vida de uma maneira negativa. Agora, isso quer dizer que a gente precisa extinguir, talvez esteja aí até a limitação do próprio conceito aí que os autores colocam, né? Será que a gente consegue sobreviver com os celulares, com os smartphones? Eu, pessoalmente, acredito que sim. Eu não acho que a gente seja obrigado a apagar, deletar nossas redes sociais e jogar fora os nossos celulares. Pode, né, em alguns momentos, tem algumas pessoas que estão aderindo aos dumb phones, né, aos telefones sem redes sociais e tal, né? Acho que isso também é uma coisa interessante, mas a gente tem que estar consciente da maneira como a gente tem usado os celulares na nossa vida. E mais preocupante ainda, da maneira como a gente tem dado para os nossos filhos, crianças pequenas, de 2 anos, na verdade, né, pessoas menores de 12 anos, usando o celular à vontade. Então, assim, se nós adultos já temos, né, nossas responsabilidades, sabemos que a gente tem que se esforçar, né, que ler, que trabalhar, que limpar a casa, dormir e tal, a gente já é afetado pelo impacto do celular, né, modelando os nossos comportamentos. Imagina uma criança, um adolescente, né? Então é uma luta bem grande do que os celulares. Agora a gente tem percebido, né, os celulares são de 2007, então está aproximando aí 20 anos de criação dos celulares. Agora a gente está tendo muitos estudos mostrando os efeitos deletérios, efeitos negativos dessa relação que a gente está tendo. Então a gente precisa acordar, a gente precisa pensar sobre isso e ver com essa relação como a gente tem vivido com isso. A gente vai deixar que esses celulares eles tomem cada vez mais força na nossa mente, eles estejam cada vez mais presentes, né? Pessoas vão aí falando de colocar um chip no cérebro, né? Que é o cúmulo disso, de se parasita mesmo, você mesmo querendo, né, colocar um parasita no seu cérebro que vai te deixar ainda mais distraído, ainda mais desfocado. E aí a gente vê, né, essa derrocada da inteligência humana em prol da inteligência artificial, né? Porque a gente vai desaprendendo a fazer as coisas, a gente vai desaprendendo a pensar, né? Por isso que a gente é ludibriado e muitas pessoas empolgadas com a inteligência artificial, porque as pessoas não têm mais capacidade de parar, ler um livro e resumir um livro por si próprias, elas precisam da inteligência artificial, né? Então é de se pensar bastante sobre isso. Vou deixar aqui as indicações. Se você pensou em outras indicações de livros, de artigos nessa relação, nesse assunto, e se você pensou livros, filmes, né, também coloca e comenta como que o celular tem sido na sua vida. Ele é uma ferramenta de cognição expandida ou ele é um parasita na sua vida?